E vamos agora à análise em estúdio com o professor de Relações Internacionais Luís Tomé. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos a olhar para mais uma morte, neste caso em Minneapolis, às mãos do ICE. E aqui há muitos dados, porque alegadamente esta pessoa tinha uma arma, mas isto num país onde o porte de armas é permitido acaba por ser um contrassenso. E por outro lado falamos de 10 disparos. 10 disparos é mesmo para matar, não é? É, nós podemos discutir isto de vários prismas e é evidente que é uma discussão que decorre sempre em muitos países quando há o uso letal de armas por parte de agentes por autoridades da lei. Aqui parece que há claramente um excesso e aquilo que as autoridades federais dizem é desmentido à partida pelos vídeos e pelas autoridades estaduais e locais. Depois podemos discutir a questão da posse de arma, porque é que alguém, um cidadão, vai para protestos armado, sendo que neste caso ele tinha licença de porte de arma, algo que Donald Trump tem vindo a defender desde sempre, e aquilo que se percebe pelas imagens e pelos relatos das testemunhas, ele não empunhou a arma contra os agentes, apesar, enfim, das Estamos a ver autoridades... aqui imagens de outro ângulo, professor, captadas de outro ângulo, que mostram precisamente esta detenção, este momento de detenção que se viveu ali em Minneapolis e que levou à morte deste homem. Alertar também os nossos espectadores para a violência das imagens. As autoridades federais dizem que ele não só empunhou uma arma, e portanto foram disparos defensivos, como ele ia preparado para fazer um massacre entre os agentes. As autoridades locais não dizem nada disso, as testemunhas não dizem nada disso e aquilo que percebemos pelos vídeos não mostram rigorosamente nada disso. As autoridades federais dizem que ele tinha antecedentes criminais graves, inclusive tráfico de droga. As autoridades locais de Minneapolis e estaduais de Minnesota dizem que o único contacto que ele tinha tido são multas rodoviárias. Mas isso são aquelas discussões que uma investigação normal deveria apurar. Aquilo a que assistimos, na sequência de mais este evento trágico, é nitidamente um confronto entre o Presidente Trump e as autoridades federais e o governador de Minnesota, o mayor de Minneapolis, e, portanto, um confronto entre o poder federal exercido abusivamente, pelo que parece, por Donald Trump e pelo ICE, uma agência federal, e as forças e as autoridades estaduais. É bom, por isso, ver as próprias palavras, porque numa circunstância normal, numa situação de tanta tensão, deveria ser feito um apelo à união, à calma. Mas o que é que nós vimos? Vimos o Presidente Trump, de imediato, culpabilizar o governador e o mayor, governador de Minnesota e o mayor de Minneapolis, a incitarem à insurreição, que é uma acusação particularmente grave. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que tinha estado em Minneapolis, alegadamente para introduzir alguma calma depois dos incidentes de há 2 semanas, vem dizer que as autoridades locais e do Minnesota têm ignorado os pedidos dos agentes do ICE para cooperar. Depois, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, que é aliás natural do Minnesota, veio fazer um post no X dizendo graças a Deus pelos patriotas do ICE, apoiamos a 100%, vergonha dos líderes do Minnesota e dos lunáticos nas ruas. O comandante do Border Patrol vem dizer que o homem morto a tiro pretendia causar o máximo de dano e massacrar as forças da lei. Exatamente, é essa a expressão utilizada, massacre. Isto não contribui nada para a calma e indicia que há uma intenção propositada das autoridades federais e da administração Trump, do próprio Trump, para provocar uma confrontação, uma escalada ainda mais grave entre o poder federal, a Federação Estados Unidos e, neste caso, um Estado federado e que tem vindo, liderado pelos democratas. Que tem vindo a crescer, não é, professor? Porque ainda esta semana vimos a detenção de uma criança de 5 anos. Quer dizer, que justificação é que pode ser dada nesse sentido, não é? Porque aqui fala-se que este homem preparava um massacre, ou estava pronto para um massacre. O que é que pode justificar de ter uma criança de 5 anos? Nada. É por isso que temos como pano de fundo não é apenas a luta contra a imigração ilegal e irregular ou a execução de mandatos de detenção sobre pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos. Temos aqui a criança a ser detida nestas imagens. O que tem levantado enorme controvérsia e crescente contestação é o abuso, é ultrapassar aquilo que se presumia ser ordem e lei, é a falta
completa de respeito pelos mais elementares direitos humanos, inclusivamente contra pessoas que estão legalmente nos Estados Unidos e contra cidadãos norte-americanos. E depois nós assistimos a uma escalada de uso de violência letal contra cidadãos americanos. Aquilo que aconteceu com a senhora no dia 7 de janeiro e agora com este cidadão americano é o uso letal por forças federais contra cidadãos americanos. Mas, do outro lado, nós percebemos que há aqui uma escalada confrontacional, propositada no âmbito de uma estratégia da administração Trump. Porque quando o Presidente Trump fala em insurreição, acusando disso o governador de um Estado federado, bem, tendo agentes federais que dizem que não têm cooperação, não são apoiados, não são defendidos pelas autoridades locais, e quando estas dizem que não confiam no poder federal e o governador diz que o que no fundo a administração está a fazer é a ocupação federal do Estado de Minnesota, isto indicia de facto aqui uma estratégia propositada com um objetivo político. Um objetivo político, como nós já vimos noutros momentos, tem passado, de vez em quando, por mobilizar Guarda Nacional. Não é só as agências do tipo ICE, é Guarda Nacional. E até Marines, como nós já vimos. Num contexto eleitoral, nós vamos ter as importantes eleições intercalares este ano. Conhecendo o histórico de Donald Trump, que se recusou a reconhecer resultados eleitorais validados por dezenas de tribunais, que, na verdade, incitou aquele ataque, no final do seu primeiro mandato, ao Capitólio, e aqueles que foram condenados na Justiça, ele imediatamente faz uma ordem executiva, quando regressa à Casa Branca, para os libertar. Nestas condições, é legítimo suspeitar que tudo isto faz parte de uma estratégia para ter como objetivo político retirar os poderes estaduais e puxá-los pelo próprio numa situação de insurreição verdadeira. E não tem medo que a imagem dos Estados Unidos fique manchada em termos internacionais? Donald Trump não pensa nisso? Não. Com tudo o que tem vindo a fazer, ele não tem grande preocupação com a imagem internacional dos Estados Unidos. Tem preocupação com a sua imagem, é por isso que mente muitas vezes, exagera os dados, esconde aqueles que não lhe são favoráveis e tenta sempre mobilizar aquela base que ele tem com ele. Ele não procura ser um presidente de todos os americanos. Ele não procura unir, ele não procura apaziguar o relacionamento entre as autoridades federais e estaduais, ou entre democratas e republicanos, ou entre o movimento MAGA e aqueles que o contestam. Ele pretende polarizar. E quando se pretende polarizar numa situação desta, já não estamos a falar aqui de uma descrição teórica de um regime democrático que foi sempre considerado o farol da democracia, que passou a ser uma democracia liberal. Nós estamos perante uma trampocracia de um presidente que presume... Trampocracia é um termo interessante. Que diz, eu posso fazer o que quiser. E que, a pretexto para impor a sua política de anti-imigração, e se calhar com uma agenda secundária associada, vai buscar uma lei do século XVIII, 1798, contra a invasão. Uma lei para o caso dos Estados Unidos serem invadidos. Portanto, a pretexto de uma invasão dos Estados Unidos, ele viola tudo o que é lei, o relacionamento normal num Estado democrático entre o poder federal e os poderes federados, e se calhar futuramente teremos complicações porque passaremos a ter uma verdadeira guerra civil, porque o clima está lá. O Presidente Biden falava no regresso à Casa Branca quando tomou posse numa in-civil war, e nós estamos numa pré-guerra civil. Veremos até onde é que isto pode chegar.